A reflexão baseada inicialmente no primeiro slide, né, cara? A reflexão primeira que eu proponho para nós é que imaginemos como fomos criados. Quando Deus nos criou, por isso somos todos irmãos, como é que nós fomos criados, né? E qual era a proposta que nosso Pai nos fez para ter nos criado? Quando Ele nos criou, eu imagino que Ele nos criou puros. Não poderia ser diferente, porque a origem de Deus é pureza, né? Mas Ele também nos criou com algumas características, eu suponho, que eu queria compartilhar com vocês. Ele nos proveu de uma razão, o nosso pensamento, que é o que nos direciona na matéria, né? E além da nossa razão, que é o farol que nos conduz, Ele também nos proveu de vontade, uma vontade livre. Ele não nos impôs nada, eu imagino, porque senão nós seríamos meros fantoches nas mãos de Deus, depois de criados. Então, Ele nos proveu com algumas características próprias dele. Pensamento. E no preâmbulo a irmã Hélia falou sobre razão e vontade, aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E por coincidência está aqui a razão e a vontade livre. Por quê? Quando nós temos dentro de nós já algumas características que Deus nos deu como uma baliza para sabermos conduzir no mundo, né? Ele não poderia simplesmente nos colocar no mundo e falar, vai, né? Ele nos deu uma diretriz, e essa diretriz está dentro de todos os espíritos, nós que fomos criados já com algumas características, né? E essas características, ou essas sementes que Deus nos colocou, nós temos por obrigação, por estarmos na matéria, desenvolvê-las, né? Desenvolver essas características já com uma linha reta para saber nos conduzir no mundo. E quando viemos para o mundo, através dessa vontade livre, nós também nos desviamos dessa linha reta que já estava cimentada dentro de cada um de nós. Isso, pela nossa vontade, vamos experimentar. De repente não é amando, vamos experimentar se eu posso não querer tão bem o meu irmão. E aí fomos adquirindo incrustações dentro do nosso espírito que nos levaram ao longo do tempo, porque também um ponto inicial de pensamento negativo não é o suficiente. Nós fomos alimentando esses sentimentos negativos através do tempo. E esses sentimentos negativos foram, de certa forma, desconfigurando o nosso espírito na sua origem de pureza que nós fomos criados. Eu imagino, e Deus, homem, quando esteve na matéria, para mim, Jesus é Deus homem, que Ele também já nos disse, vós sois Deus, e poderão fazer coisas maiores do que eu. Falou isso para aqueles que estavam ali, não só os apóstolos, mas para todos que estavam ouvindo Ele. O que significa isso partindo de Jesus? Que nós temos dentro de nós o potencial de voltarmos para Deus através de uma perfeição espiritual que é cumprindo da criação até a perfeição através de várias etapas, desenvolvendo esses sentimentos que já estão dentro de nós, para que de certa forma compreendamos o que nos beneficia e o que nos prejudica. O que nos beneficia já está dentro de nós cimentado. E o que nos prejudica foi aquelas incrustações que fomos criando dentro de nós através do tempo. Aquela maledicência que não fazia parte de nós quando fomos criados. Aquela inveja. São tantas as coisas que poderiam nos prejudicar ao longo do tempo. Talvez aqui dê para ver um pouco melhor. E são sentimentos que fomos agregando dentro do nosso espírito, contrários ao nosso Criador que nos tinha imposto. Temos ali alguns exemplos. Desfrutamento das coisas materiais. Se somos espíritos,
A matéria é um instrumento para a nossa evolução. Nós somos espíritos. Então, quando nós compreendemos isso, a matéria deve ser só uma ferramenta para a nossa evolução. Quando compreendermos isso, já teremos dado um passo muito grande na nossa evolução. Egoísmo, ambição, outros sentimentos que não estavam ali quando nós fomos criados. Mas a nossa vontade foi desenvolvendo essas características, essas incrustações imperfeitas dentro do nosso espírito. Então temos também ali a indolência, né? A inatividade, quer dizer, aquela preguiça, vamos dizer assim, e às vezes representadas até numa não vontade de querer conhecer as coisas de Deus. Nós estamos tendo ali a oportunidade de alguns cursos, né, que o Ricardo expôs para nós, está à disposição para aqueles que querem conhecer, querem se aprofundar, querem responder aquelas perguntas: de onde eu vim, para onde eu vou, como é que eu vou, né, quem eu sou. Então nós temos ali uma grande oportunidade de aumentar a nossa razão, de ampliar os nossos conhecimentos relacionados às coisas de Deus, que é o nosso espírito quando foi criado. Intolerância, impaciência, isso também não estava dentro de nós quando fomos criados. Mas fomos adquirindo isso e fomos alimentando ao longo do tempo uma intolerância, uma impaciência, que sabemos, no fundo nós sabemos que nos prejudica. Nós sabemos as consequências de quando exercemos isso, se vai nos beneficiar ou não. Então, quando a gente pergunta para nós, eu quero fazer o certo, mas qual é o certo? O certo é aquilo que já está dentro de nós quando Deus colocou para nós. E reconhecer que o que não está dentro de nós, embora eu criei para mim, vai gerar um mal, né? Eu tenho essa capacidade, eu sou um criador tanto do bem como do mal. O bem já estava lá, mas eu estava desenvolvendo a semente quando eu fui criado. Ela não, simplesmente Deus não nos criou perfeito. Nós precisamos adquirir aquela experiência de quando fomos criados. E para isso estamos no mundo, né? Estamos de diversas etapas no mundo, né? Essa é uma delas. Temos muitas encarnações já vividas, possivelmente neste mundo, e agora falamos tanto em trampolim para uma quinta dimensão, né? Uma graduação maior para os espíritos que estão vivendo neste planeta. Fanatismo, misticismo, né? E reflexão. Quando nós simplesmente recebemos alguma coisa e aceitamos aquilo e vamos direto em cima disso de uma forma irracional, sem refletir se aquilo faz sentido para a minha vida, se aquilo faz sentido para a minha caminhada na matéria, isso é uma irreflexão. Deus nos deu a razão justamente para que possamos analisar tudo aquilo que recebemos. Faz sentido isso? Vai me beneficiar? Ou não faz sentido? Porque hoje também temos muitas, principalmente nas mídias, né, falando muita coisa, e de repente nem faz sentido. Nós simplesmente, é uma verdade, eu vou atrás disso. Não, nós temos a obrigação de passar pelo crivo do nosso pensamento, da nossa razão, se faz sentido ou não. E só depois aceitarmos. E aí vamos realmente tentar atingir aquela proposta, né? Fanatismo, misticismo. Nós vimos muitas religiões com fanatismo, né? Misticismo. Então isso também nos leva a uma imperfeição. Quando nós vamos nessa linha, nós não respeitamos o nosso irmão que pensa diferente. E o respeito ao nosso irmão inclui isso, respeitar a sua religião, respeitar o seu jeito de ser, né? Então, sabemos que ao longo do tempo não nos fará bem. Julgamento de atos e atitudes do meu semelhante. Quando eu julgo, esse camarada não deveria ter feito isso. Olha só o que ele fez. Nós esquecemos que cada um tem a sua medida, cada um está buscando a sua felicidade. Se eu perguntar para cada um de nós aqui o que nós queremos, o mundo vai responder: eu quero ser feliz. Não é? Só que a busca dessa felicidade, e resumindo, é voltarmos para Deus, aí estaremos ao seu lado, somos centelhas de vida,
faremos parte dessa unidade com Deus. Essa é a verdadeira felicidade. Só que geralmente a gente promove a nossa felicidade através das coisas materiais. Quando eu conseguir adquirir uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir adquirir um carro, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir ter um filho, serei feliz. Nós colocamos geralmente as coisas de felicidade em cima das coisas materiais. E elas são só instrumentos para a nossa evolução. Elas não são um fim em si mesmo. E nós já devemos ter essa compreensão. Nós pelo menos já iniciamos nessa compreensão. Ódio e inveja. Isso aí é motivo de muitas doenças. Muitas doenças. Quando nós percebemos que isso nos leva a um estado de doenças da matéria, aliás, todas elas nos levam a doenças da matéria, uma de grau maior, outra menor, nós devemos perceber que nós não fomos criados pelo ódio. Como é que poderíamos sair com ódio dentro de nós, sendo criados no amor de Deus? Isso é um princípio de compreensão e de direção para nós. Agora, claro que muitos desses sentimentos estão presentes em nós, em mim, cada um de nós tem alguns sentimentos desses que fomos alimentando ao longo do tempo, né? Hipocrisia, maledicência, falar mal é um cancro para o nosso espírito, porque nós temos uma única verdade, e a verdade é Deus, a verdade suprema. Então eu não posso, através do julgamento do meu irmão, também falar mal dele, porque ele também está nessa busca, ele está nessa caminhada, nessa estrada da criação, a perfeição, como todos nós. E devemos urgentemente perceber que isso é individual, é uma caminhada individual. Né? Nós não temos essa condição de dizer para ele o que ele deve fazer, porque não adianta dizer para ele, faça isso, se ele não compreender que deve fazer isso. Se ele não tiver essa compreensão e pela sua vontade, porque através da vontade é que ele vai caminhar. Né? Quando ele tiver essa conscientização, também se ele não tiver a vontade de cumprir o que ele compreendeu, não adianta nada ter só a compreensão, fica só no intelecto e na alma, no espírito, não tem a intenção de fazer, não que adianta. Quantas pessoas são sábias, mas na prática não conseguem desenvolver a sua sabedoria. Então, se estamos procurando uma sabedoria interior, vamos dizer assim, um retrocesso nas minhas imperfeições, qualquer que seja ela deve começar pela compreensão. E aí pela vontade de fazer um caminho de volta. Também a gente não elimina uma dificuldade de um dia para o outro. Ela não foi criada de um dia para o outro, ela foi alimentada dentro de nós. Né? E vieram muitas oportunidades para eu querer ou não querer. E nós fomos querendo que ela fosse alimentada. Veio uma oportunidade para eu invejar, eu não me contive, eu não me controlei e invejei. Teve uma oportunidade para eu ter uma infidelidade e eu fui e não me controlei. Então isso foi alimentando a minha dificuldade. Orgulho, vaidade, né? Presunção. Eu sou melhor que ele. Será que ele não está vendo que eu sou melhor que ele? Isso é um orgulho. Isso é uma presunção que eu sou melhor que ele. Mas será que eu fui criado melhor que ele? Na minha presunção? Claro que não. Eu fui criado puro. E isso foi sendo desenvolvido. Apego às coisas do mundo. Nós sabemos que as coisas do mundo são instrumentos, são ferramentas para nós. Nós não podemos imaginar que as coisas do mundo é que me darão a felicidade. Quando eu reconheço que eu sou um espírito, eu tenho o dever
de buscar as coisas espirituais e utilizar, sim, as ferramentas que o mundo me proporciona. Muitas coisas materiais nos dão alegria, né? Momentâneas, mas não definitivas. O que vai nos dar uma alegria definitiva é estabelecer novamente a pureza pela qual eu fui criado na matéria. Né? Então, nós devemos ter essa consciência de que a matéria, ela foi feita para nos beneficiar, para utilizarmos ela com sabedoria. Né? As conquistas materiais podem vir para nós, sim, mas ela não deve ser o princípio de tudo. Pode ser um objetivo material, sim, mas será que eu vou compartilhar as minhas conquistas materiais com os meus irmãos menos favorecidos? Né? Eu posso ter a oportunidade de me enriquecer materialmente e posso ter a humildade de saber que isso pode ser compartilhado. Vai querer cada vez mais. Eu já tenho um carro, mas agora eu preciso de um carro melhor. Eu tenho uma casa, mas preciso de uma casa maior. Eu preciso de uma segunda, uma terceira casa. Será que o objetivo nosso de estar no mundo é esse? Nós devemos refletir sobre tudo isso. Agora, essa reflexão, se chegarmos à conclusão de que se eu tenho imperfeições e que elas não foram colocadas por mim mesmo, claro que Deus não nos deu nada fora daquilo que Ele já nos deu quando criou, mas Ele nos dá o que, Deus, hoje? Nos dá oportunidades. Se eu tenho essa consciência e vem uma oportunidade para que eu comece a trabalhar nas minhas imperfeições e eu as ignoro, então o que adiantou a minha reflexão e o que adiantou a minha razão de mostrar o caminho se eu continuo persistindo nas minhas imperfeições? Elas nunca virão regredir. Muito pelo contrário, vou alimentando cada vez mais isso dentro do meu espírito. Meus irmãos, a vontade é fundamental. Fundamental a partir da conclusão que eu chego de que eu sou um espírito, de que eu sou um filho de Deus, que eu estou no mundo para retornar ao meu Pai, que Ele me deu a oportunidade de compartilhar a sua sabedoria, a sua essência, por isso que dizemos que somos centelhas divinas, mas sem a nossa vontade de querer, vamos patinar, continuar patinando, né? E vamos continuar sofrendo, porque tudo isso, se formos alimentando, vai gerar dentro de nós doenças, vai gerar dentro de nós mal-estar, vai gerar dentro de nós revolta, vai gerar dentro de nós uma insatisfação de estar no mundo, né? E não sabemos a origem. Então, a origem, né, temos condições de identificar. Estamos nos afastando de Deus ou queremos nos reaproximar do Criador? Essa é a nossa tarefa no mundo. Né? Mas eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Sim, estamos sofrendo em consequência dos nossos desafios, das nossas imperfeições que alimentamos ao longo do tempo. Mas também temos o auxílio de Deus presente. O auxílio de Deus vem principalmente no ensinamento. Ele nos ensina como deixar de sofrer. Ele nos ensina como parar de sofrer e como reverter esse sofrimento. Esse sofrimento, ele não pode continuar. Nós estamos aqui hoje numa casa, trabalhadores envolvidos com esse propósito de amenizar o nosso sofrimento, né? Através do passe, através de uma água purificada, através principalmente do ensinamento. Amenizar o nosso sofrimento é a proposta desses trabalhadores, mas a proposta maior é a nossa. Senão nós vamos voltar muitas vezes nessa casa para pedir auxílio, quando temos a capacidade de crescer, ampliar a nossa razão e de fazer por nós mesmos. Né? Poderemos fazer muito mais que Jesus fez, olha só, claro, ao longo da caminhada, ao longo das encarnações, né? Revertendo esse estado de impureza que fomos incrustando dentro de nós.
quanto antes nós tivermos essa consciência, e quanto antes tivermos a vontade de trabalhar no sentido inverso, mais rápido o nosso sofrimento irá cessando, paulatinamente. Porque também, quando estamos trabalhando sinceramente, não é por medo, não. Se eu fizer isso, eu vou continuar sofrendo, vai. Mas então eu vou fazer, não é por medo, é pela conscientização, é pela criação de razão, sabendo que o único caminho é esse, não existe outro caminho. Você pode tomar um remédio para a sua dor nesse momento, mas se ele não for na causa da sua dor, na causa da sua doença, não adianta. Ele só vai ser um paliativo. Nós vamos querer paliativos para a nossa vida, o resto da nossa vida? Não, nós estamos na matéria, estamos em tempo de trabalharmos nessa evolução e darmos um passo adiante, essa compreensão que o Espiritismo nos traz, é um passo inicial. Né? Ele vai resolver os nossos problemas se nós não trabalharmos dentro de nós mesmos. Né? Ele só vai ser assim um paliativo no momento. Mas a nossa vontade tem que ser determinante na nossa evolução. Então, meus irmãos, façamos da nossa vontade o instrumento que a nossa razão nos mostra. Nós já temos a consciência de que sabemos sofrer e como sofrer. Como já chegamos nesse ponto, trabalhando nessas imperfeições que temos ali. Então, agora é a hora. Graças a Deus, estamos tendo uma oportunidade de trazer o conhecimento, de trazer o ensinamento. Não é meu isso veio da espiritualidade, para que possamos refletir. Faz sentido isso que o irmão está falando hoje para vocês? Se fizer, vamos à obra. Parabéns e que sejamos determinados na nossa evolução. Tá bom? Boa noite a vocês.